Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E é o seguinte, você acha que o Marcos Leonardo não tem mais como vir para o São Paulo? Eu vou te atualizar de uma postagem que o André Hernan fez em parceria com um jornalista lá da ESPN, que eles fizeram aqui uma apuração e o São Paulo tem sim condições ainda de contar com o Marcos Leonardo, e não é pra janela que vem, pro ano que vem, é pra agora, é pra jogar agora, imediatamente. E eu vou atualizar você e te explicar todos os pormenores dessa história e o que está acontecendo e o porquê que é muito plausível mesmo, muito possível que... Não muito possível que aconteça, mas possível que aconteça sim. E o caso tem dado muito o que falar, tá bom? E eu quero te falar também como é que chegou o Rigoni no São Paulo, se ele tá pronto já, se ele não está. E tem mais um centroavante, que não é o Marcos Leonardo, é um velho conhecido nosso que está voltando para o tricolor paulista e é monstruoso. É uma coisa assim extraordinária que acho que vale muito a pena falar também. O São Paulo encaminha venda de jogador da equipe de base novamente, mas dessa vez o São Paulo não está tão errado e tem uma grana aí, tô falando de 63 milhões para vir em vendas de jogadores, uma coisa que já era esperada, mas está pipocando e chegando o momento do São Paulo mudar de patamar. Portanto, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Vem comigo, chega nesse like brabão aí pra dar aquela moral no vídeo, aquela moral da hora. Você deixa o like e esse vídeo tem muito mais chance de chegar pra pessoas que nós nem conhecemos ainda, mas que precisam nos conhecer, né? E você que está aqui no canal comigo e chegou de paraquedas, se inscreva aí, faça parte comigo desta família que só cresce aqui na coletiva do Juba pra falarmos do São Paulo Futebol Clube, todas as notícias, todos os dias do nosso tricolor paulista mais amado desse mundo. Gente, olha só, o Emiliano Rigoni chega pronto para o São Paulo Futebol Clube, tá? Ele já chegou pronto. Se você tá aí se perguntando quando joga, daqui um mês, é daqui 60 dias, é agora. O técnico Hernan Crespo, ele teve ali a ligação que ele fez pro Rigoni. O Rigoni foi um pedido do técnico Crespo e ele estava jogando pelo Leão. Ou seja, é um jogador que chega pro São Paulo já para jogar. Por falar em Rigoni, deixa eu falar uma coisa aqui. O Crespo foi chamado, segundo as últimas notícias, pela diretoria do São Paulo para poder apontar ali um centroavante que o São Paulo teria o interesse, tá? Mas esse centroavante que o São Paulo pode contratar, só pra você entender, o São Paulo pode trazer ali o Pedro do Flamengo. Não dá, porque o Pedro, ele já está com clube, então ele não é jogador livre, e, portanto, a janela para transferência, imagina a setinha pra cá e pra lá, a janela de transferência fechou, então o jogador sair de um clube e vir pro São Paulo já era, não dá mais, fechou dia 2 de setembro. O que pode acontecer agora é um jogador livre, tipo Balotelli, tem dado muito o que falar, Diego Costa, aquele centroavante, os caras falam, e aí, Balotelli tá livre, pode assinar com o São Paulo e jogar? Sim, pode, mas tudo isso vai depender do curso que vai tomar a questão do Marcos Leonardo, que eu vou falar aqui agora, quero falar agora aqui, vamos lá. Marcos Leonardo, deixa eu falar aqui como é que tá a situação do André Hernan e depois eu falo exatamente tudo que tá rolando e o porquê que ele pode jogar no São Paulo, tá bom? Eu vou ler, mas eu quero te mostrar que tá tudo escritinho aqui, tá bom? Se você quiser depois voltar ao vídeo, dá uma pausa, eu vou ler e vou replicar o exato texto, tá bom? Aí tá no texto, se quiser dar pausa pode ver, eu vou ler com as palavras dele, tá? Que é pra não ficar o dito pelo não dito. André Hernan, antes de falar do texto aqui, e não é enrolação não, é que vale a pena isso aqui. O André Hernan, ele é um jornalista que ele faz muitas exclusivas dentro do São Paulo. Exclusivas são entrevistas com alguns jogadores. Ele fez com o Marcos Paulo, com o Luan, fez com uma porrada de jogadores aí que ele chega lá e fala assim, vai na Barra Funda, toca campainha e fala, posso entrar? As portas da Barra Funda se abrem para André Hernan. Se eu for lá, disser assim, posso entrar aí? Eu acho que não vai rolar, tá ligado? Como é que é? Você quer entrar aqui? Eu não vou, né? Zé ninguém aqui não vai entrar. E até porque eu sou em alguns momentos muito crítico da diretoria também. Nem todos, né? Eu não sou esse aí que vai criticar tudo. Só porque o Casares e o Belmonte respiraram, eu vou criticar os caras. Eu acho que agora a janela do São Paulo tá sendo bem feita.
Não critiquei em momento algum Casares e o Belmonte por conta dessa questão do Marcos Leonardo, apesar de que não saber dos 12 milhões, que era só pagar 12 milhões, que era uma exigência do Al Hilal para liberar o cara, aí eu acho que já é patético, tá? Os 12 milhões teríamos que ter pago. Isso é ridículo, é vexatório. Não me conformo, quero acreditar que isso seja mentira. Quero ver essa história de verdade, não sei se é verdade ou não, que era só pagar 12 milhões e pegar o cara. Mas enfim, o São Paulo, ele tem o André Hernan como um dos jornalistas que tem acesso fácil lá. É um cara que realmente tem informações lá. É um cara que bate lá e a porta abre. E aí o Hernan falou assim, ó, Marcos Leonardo e seu staff, que é o empresário, o agente dele lá, e o seu staff avaliam a rescisão no Al Hilal por justa causa, já que está sendo privado, entre aspas, o privado, de exercer a sua função ao não ser inscrito na Saudita, é a Liga Saudita, né? Ele colocou Saidita, né? Na FIFA, se isso acontecer, ele poderia fechar com um novo clube e ser inscrito fora do período da janela. Apuração com Bruno Andrade, e aí ele coloca aqui o ESPN, futebol, mercado e coisa e tal. Os pontos aqui, eles são alguns, tá? Primeiramente, o cara foi privado de exercer a sua função ao não ser inscrito na Saudita aqui. Acho que isso aqui não é fato. Porque porque o time lá, o Al Hilal, ele colocou o menino lá, o Marcos Leonardo, naquela Champions Asiática. E isso pode dar um pano pra manga. Ele não tá impedido de jogar futebol. Talvez esteja impedido de exercer a sua função. Qual é a função? O que tá no contrato dele? Isso tem que ser avaliado. Agora, os caras estão estudando, segundo o próprio André Hernan aqui e o Bruno Andrade, da ESPN, os caras estão estudando a possibilidade de uma rescisão contratual por justa causa. Qual que é o impacto disso aí? Uma rescisão contratual por justa causa, ela foge dos moldes de uma rescisão contratual normal. Se o cara chega lá, por exemplo aqui, o Hulk e o Atlético Mineiro em comum acordo, vamos rescindir o contrato aí? Vamos aí, rescindir. Ele não pode vir pro São Paulo mais, porque ele teria que estar sem contrato antes da janela fechar, beleza? Então o Hulk rescindiu com o Atlético, normalzinho, não pode mais trazer. Estava com contrato naquele momento. A rescisão do Marcos Leonardo por justa causa, ela foge dos moldes da rescisão normal e aí sim, ele pode exercer a sua atividade em outro clube. Então ele pode bater na porta do São Paulo sem contrato e falar, tô livre. Aí o São Paulo pode contratá-lo, tá? Os 40 milhões de euros que o time saudita pagou aí no Marcos Leonardo, ele perde, porque o cara saiu por justa causa. Isso acontece muito com quem não paga salário, lembra? Os caras compraram um jogador fulano de tal, pagaram 50 milhões, não interessa. Não pagou 3 meses e a FIFA aceitou o período de rescisão do jogador, o time fica a ver navios, fica sem nada, o jogador pega e vai embora e já era. Você perdeu o seu investimento. E o Marcos Leonardo, ele tá recebendo em dia. É por isso que é um pouco mais difícil dele conseguir essa liberação. Ele recebe em dia, ele tem sim a inscrição dele lá no Clube Saudita, na Liga Asiática, lá da Champions Asiática, e ele vai querer usar alguma brecha aí para poder rescindir o seu contrato e por justa causa. Eu acho bastante complicado, mas existe a possibilidade. Sobretudo, se o time saudita falar, tá bom, cara, você quer rescindir, vai embora, sei lá, aí você pode ir embora, não quer ficar mais aqui. O que o time saudita ganha com isso? Praticamente nada. Ele apenas não tem que pagar salário mais. O que para eles, os 2 milhões e 700 é uma coisa. Para nós é outra. Para eles, não é esse bichão de 7 cabeças aí. Mas a notícia tá aqui. Deixa eu te falar uma coisa aqui agora sobre esse Marcos Leonardo ainda no São Paulo Futebol Clube. Calma, deixa eu olhar as palavras aqui. O que é importante colocar aqui também do Marcos Leonardo é que é o seguinte, o jogador, ele quer vir para o São Paulo, isso é verdade. E aí ele tem que conseguir essa justa causa. Ele conseguindo, ele vem para o São Paulo de graça, só que ele tem essa questão do salário dele, tá? Ele pode falar, vou ganhar 1 milhão por mês, 1 milhão e meio, 2 milhões... Vem o patrocinador do São Paulo ajudar a pagar. Os caras não ajudam a pagar, não. Então o São Paulo ele ficou em maus lençóis. Então não dá para acreditar, é inacreditável que o São Paulo teve um pedido do Al Hilal para pagar 12 milhões de reais
e falou: não tenho essa grana, não quero pagar para ficar até o fim do ano aqui. É algo inacreditável. Se você quiser acreditar aí em alguns caras que falam São Paulo não tem dinheiro, é só você parar e lembrar do escarcéu sem vergonha que o São Paulo fez para contratar aquele Juan Tressoldi, que estava avaliado em 25 para 26 milhões de reais. O São Paulo queria, lutou muito para contratar Juan Tressoldi. Ali ele tinha os 26 milhões. Para pagar 12 para o Marcos Leonardo, não tem. Então é uma coisa inacreditável. Eu, sinceramente, eu não acredito que tenha sido essa conversa. Me paga 12 milhões de reais aqui, então. Um time que deve, supostamente, 1 bilhão, não pode dever 1 bilhão,012. Sabe, é 12 milhões num time que deve 1 bi. Pra ter Marcos Leonardo, não é pra ter o Zezinho, não é pra ter o coitadinho da esquina aqui, é pra ter o Marcos Leonardo. O cara que goleou o Manchester City ontem. Você não pode pagar 12 milhões de reais. Aí eu não acredito. Mas de jeito nenhum. E outra, é o São Paulo, né? Uma coisa é eu chegar no banco, presta 12 milhões aí, né? Presta 12... Aí os caras não vão emprestar. Agora, o São Paulo, amigão, que vira e mexe, pega empréstimo, chega num patrocinador qualquer, num empresário, falou, manda 12 milhões aí, eu quero pegar o carro. Você acha que alguém não investe 12 milhões no mercado do futebol? Com o Gabigol ganhando 4 por mês, ninguém vai investir 12 milhões. Isso não faz o menor sentido pra mim e é o São Paulo que tá à frente do negócio. Não tem cabimento. Então, sim, é difícil trazer o cara, mas não é impossível. Depende simplesmente do jogador conseguir a sua rescisão, lá, ó, sua quebra de contrato por justa causa e também conseguir e optar por reduzir o seu salário, porque ninguém vai pagar muito pra ele também, não. Ele reduzindo o salário pra vir jogar aqui, pra ter a vitrine, pra jogar um torneio de Libertadores e tentar voltar para a seleção brasileira. Top demais, acho que fica bacana. Olha só, o Emiliano Rigoni, como eu falei, chega pronto, né? Chega para jogar, mas o Caleri divulgou o videozinho dele aí, que está também já correndo, tá lutando, tá brabo, tá bruto ali, ignorantão de novo, como ele sempre foi. O cara daqui a pouquinho estará pronto para jogar. Então nós, São Paulinos que estamos aqui, ou vem o Marcos Leonardo ou tem Dineno. Não é por aí, não. Luciano vai pegar essa vaga ali no ataque, junto com o Rigoni, Henrique Carmo, Ferreirinha, até mesmo o Luque Tapia e o Dineno como uma 15ª opção. É possível sim que o Luciano seja efetivado ali, né? Cargo efetivo de centroavante e fica bacana, não tem nada de errado com isso. Só que o Caleri voltando é outro nível. E o cara é um monstro, hein? O cara é um touro, hein? O cara tá pra voltar mesmo. É impressionante de ver. Chega uma contusão de 1 ano pro Caleri, dá 8 meses o cara tá recuperado. Tomara que dê certo e que ele volte junto com a Arboleda, Alisson, Lucas Moura, caras aí, Oscar, os caras nossos que estão fazendo muita falta. Marcos Antônio, o São Paulo montou uma seleção com o Lucas Moura, Marcos Antônio, Arboleda, Oscar, Caleri, Rian, tá todo mundo. Aí os caras todos machucam, o Wendel, todos machucam, foi muito azar. O São Paulo tem um ano difícil, sim, mas eu acho que mais do que difícil, ele tá sendo um ano de azar do São Paulo. Azar mesmo, sinceramente, incompetências à parte, burrices à parte, estamos numa maré aí esquisitinha. Mas vai entrar aí uns 63 milhões de reais, hein? Galopo firmaço no River Plate e Nestor nunca esteve tão firme lá no Bahia. O cara foi aí um dos heróis da Copa do Nordeste lá do Bahia e o Nestor vai ser comprado pelo Grupo City, vai ser jogador efetivo do Bahia, definitivo do Bahia. E o Galopo a mesma coisa lá pelo River Plate. Nestor, o total que o Bahia teve que pagar pro São Paulo na negociação com o Nestor, que não pagou ainda, é de 40 milhões de reais o total, né? O montante geral, acho que faltam 30, se não me engano. E o Galopo, ele custa 23 milhões que o River Plate também vai ter que pagar pro São Paulo. Dá um total de 63 milhões. Se o São Paulo já ganhou 10 do Bahia, fica faltando para receber dos dois caras aí 53 milhões. É um dinheiro muito, mas muito, muito bem-vindo e fica muito top. O técnico Crespo, ele foi chamado para negociar centroavante. Vamos aí, aponta alguém aí, fala quem você quer, como que eu reforço, como é que eu te ajudo, a diretoria fez com o Crespo. E isso é muito correto, né? E o Crespo teria apontado alguns nomes lá, nenhum encaixou ainda, mas vai ter que ser um jogador, se não for o Marcos Leonardo, um jogador sem contrato. O que eu acho que o São Paulo tá com um
o freio de mão puxado aí, segurando um pouquinho, porque o Marcos Leonardo podendo surgir é a melhor coisa do mundo, é a maior reviravolta no futebol de todos os tempos. Agora, vamos ver o que vai acontecer aí, pode ser que o São Paulo, se não conseguir o Marcos Leonardo, vai buscar um outro centroavante e pode ser uma coisa interessante também. E o Patrick Lanza tá indo embora, hein? Patrick Lanza tá indo embora do São Paulo, o São Paulo tá mandando ele embora, ele vai negociar aí e o São Paulo pode até ver a cor de uma graninha, muito baixinha talvez, mas o São Paulo quer mandar o Patrick Lanza embora. Já é o, sei lá, quantos jogadores da equipe de base que o São Paulo negocia ou dispensa, não querendo contar com quem não está entregando. Perfeito, na minha opinião. Patrick Lanza tem sim que ir embora. Erramos. Lucas Ferreira, Matheus Alves, ali foi errado. Agora, o William Gomes foi errado. Agora, quando os caras não servem mais, aí paciência. Pelo menos uma grana tá vindo e também um desafogo no salário, né? Vamos tentar ver se o São Paulo consegue recuperar suas finanças aí e montar uma seleção como tem montado. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!